Caros amigos, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Canroyan. Por que alguns fios de crina ficam soltos às vezes, um pouquinho mais ou um pouco menos? Hoje nós vamos falar do comportamento da crina e eu vou falar 5 questões no vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá, a maioria nem vai perceber isso, mas às vezes algumas pessoas me perguntam: minha crina está com um fiozinho solto. E alguns até se preocupam com isso e acreditem, perdem o sono. Né? Já aconteceu de um caríssimo cliente nosso, que é meu amigo, tocou comigo muito tempo, vir aqui no ateliê, né? Nossa, Felipe, eu estou preocupado, meu crina que você fez para mim está com fio solto. Eu expliquei para ele, o que eu vou explicar agora, e não tem nenhum problema. E um fio solto não é nem que estourou, é que tá, não sei nem se vocês vão ver, um fiozinho assim, tá bom? Soltando. Bom, vamos lá. Por que isso acontece? Já vou explicar, só vou passar os recados antes. Vocês podem nos enviar instrumentos para ajuste e sonorização, desde o mais simples até o mais avançado. A gente trabalha com ajuste e com todas aquelas melhorias. É só entrar em contato através do WhatsApp, que aqui está como fazer o envio do instrumento, tá bom? E vocês podem encontrar também a nossa playlist na descrição, onde está o nosso contato, onde eu mostro os nossos instrumentos antigos europeus para venda e até os nossos arcos, caso queiram. Então, nossos instrumentos para venda são somente os mais avançados, para ajuste e sonorização, desde o mais simples até o mais avançado, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Por que acontece isso? Dilatação térmica e elasticidade do material, tá bom? A crina, ela vai esticando com o tempo. Esse é um dos motivos que faz com que a gente precise trocar a cada 180, 220 horas de uso em média. Então, às vezes um fiozinho soltar um pouco, ficar um pouco para cima, é por causa da oscilação térmica, tá? Uma coisa, né, eu tenho nossos arcos lá no ateliê, e é interessante que quando está um tempo mais, vamos dizer assim, mais frio, eu vejo a crina desse jeito, assim, solta. Sem eu mexer no talão, sem eu apertar, às vezes quando está mais calor, ela dá uma esticada, né? Isso é por causa da oscilação térmica, tá? Não tem nenhum problema. E às vezes um fiozinho fica um pouco mais rebelde, depois ele volta, depois ele sai, e que não tem nenhum problema. A tendência é que ele vai ficar junto com os outros na medida em que o breu grude. O que não pode ficar é demasiadamente, né? A gente tem que ter um bom senso. É pouca coisa. Então, o primeiro motivo é uma questão de dilatação térmica. Folgue tranquilo a sua mente, não tem nenhum problema, tá bom? Dilatação, na verdade, essa primeira questão seria dilatação e elasticidade do material. A segunda questão são as oscilações térmicas. Estão ligadas, né, uma à outra. Então, você tem essas oscilações térmicas e o material vai respirar, né? Quantas vezes não acontece, às vezes você vai fechar a porta, ela não fecha, porque ela tomou alguma chuva, umidade e ela inchou. Então, todos os materiais nossos acontecem isso também, tá? Isso pode acontecer, é relativamente normal. Terceiro motivo, o uso. Porque, de certa maneira, o uso da crina é um pouco irregular até certo ponto. Você tem alguns fios aqui embaixo, outros fios em cima. Você tem várias camadas de fio de crina, tá? Então, os fios de baixo estão sofrendo um desgaste maior do que os de cima. Ninguém vem com a ideia mirabolante de mexer nisso. Já falei de reaproveitamento de crina que não dá. E, por exemplo, quando você toca, no caso do violoncelo, a crina inclinada aqui para o cavalete, no violino também tem a sua técnica, né? Você tem uma certa... você inclina ela, você tem uma certa inclinação. Então, a crina fica inclinada, olha só, para um lado específico, né? É um trava-língua. E aquela parte que você apoia na corda, você coloca mais tensão do que a outra parte que você apoiou menos, né? Então, esse uso
de certa maneira irregular, faz isso também. Ou às vezes o músico está fazendo um estudo, usa mais a parte inferior do que a superior. Então isso acontece mesmo, tá bom? E não tem nenhum problema, faz parte daquelas 180 a 220 horas de uso que a gente fala, já está calculado ali, tá bom? Quarto motivo que pode fazer com que isso ocorra é o tipo de breu. E o breu também, às vezes, tem lotes diferentes, eu já reparei isso. Eu não costumo falar isso para não deixar todo mundo preocupado, mas entre o breu X, por exemplo, e outro breu X, com períodos diferentes, às vezes a massa daquele breu era diferente, embora muitos fazem. Não é tão industrial quanto as pessoas pensam. Eu já percebi que às vezes um lote para o outro tinha um pouquinho mais ou menos de aderência, sabe? Na mesma crina eu observei isso. Então o tipo de breu e o lote de breu vai fazer essa diferença. Às vezes ele tem mais aderência, menos aderência, tá? E quinta questão, maneira de usar. Às vezes o músico é mais cuidadoso, menos cuidadoso, e isso também vai influenciar, tá? Então não é nada que vocês precisem se preocupar, mas esse fiozinho que dá uma soltadinha, isso pode ocorrer por diversos motivos, e eu passei para vocês esses 5 motivos, tá bom, meus caríssimos? Espero que tenham gostado do vídeo que eu preparei para vocês. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Até!